Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé, hoje dia 24 de julho. Bom dia você que está aí nas feiras, bom dia você caminhoneiro, bom dia, um santo e abençoado dia. Bom dia, Elias. Bom dia, Rafaela, bom dia, família Minha Fé. Elias acordou com uma voz forte, né? Elias tem uma voz forte. Tá, amém. Bom dia, Tati. Bom dia, Rafaela, bom dia, povo de Deus, Deus abençoe o seu dia, meu irmão. Amém. E bom dia, Júnior Moreno. Bom dia também, bom dia a todos. Nessa quinta-feira, 24 de julho, Deus abençoe. Amém. Quinta-feira que começou com chuva. A cidade santa tá chovendo, um friozinho, tem quem goste. Oh, delícia, hein? Tem quem goste. Tem gente que gosta do calor, tem gente que gosta do frio. Amém. Amém. Vamos? Começando mais um programa Minha Fé, hoje quinta-feira, dia de adoração aqui na Cidade Santa, quinta-feira de cura e libertação. Deus abençoe você que está com sua caravana aí se preparando para vir para a Cidade Santa, você que já está a caminho, que Nossa Senhora te guarde, te proteja. Já estamos na contagem regressiva para o nosso congresso para as famílias do dia 2 e 3 de agosto. Você que é família, todos nós somos família, né? Filho, pai, mãe. Me perguntaram, sou viúvo, posso ir? Pode ir, viúvo, viúva, separado, qualquer pessoa pode participar. Vai ser uma bênção. Quem vai estar aqui conosco? Diácono Cal, nosso pai fundador, claro, Diácono Rômulo e irmã Zélia. É um presente estar aqui conosco. Quem esteve aqui, ela esteve aqui, mas foi assim, muito rápido. E Padre Gabriel Vilaverde, que é essa potência que a gente já conhece, né? Esse sacerdote ungido de Nossa Senhora, né? Que vai estar aqui, uma programação toda especial, Tati. Amém, Rafaela, mais que esperado esse 2 e 3 de agosto, então venha para todo mundo. Que alegria, né? Tá chegando, Cidade Santa preparando aqui, se preparando para te receber, serviços, né? Graças a Deus, muito serviço. E nós estaremos em retiro semana que vem. Cidade Santa vai estar fechada, mas 2 e 3. Quem vai acampar também, uma alegria receber você. Deus abençoe. Se prepare e venha com sua família. Verdade. Assim, às vezes a gente se prepara para tantas coisas. Exatamente. Tantas viagens que mais esvazia a gente do que acrescenta. E esse 2 e 3 eu percebo assim que é um novo. A Cidade Santa agora está se abrindo para uma programação toda nova, toda direcionada. É porque Deus tem pedido mais de nós. Deus tem pedido mais dessa obra da vida do nosso Pai, de nós sentinelas. E nós dizemos o quê? Eis-me aqui, Senhor. Amém. Eis-me aqui. E é isso que você tem que dizer. Aí na sua casa, na sua família, o Senhor está pedindo mais de você. Você que está enfrentando dificuldades na sua casa, na sua família, talvez o Senhor está pedindo para você se sacrificar um pouco mais, se oferecer um pouco mais. É pela salvação da sua família que o Senhor está pedindo. Então isso me tocou muito, Tati. Às vezes, Deus elege um na casa. Às vezes Deus elege um pai ou uma mãe. Às vezes é o filho. Quantos filhos que eu conheço que Deus elegeu para ser sacrifício na casa? Então louve e agradeça a Deus. Rafaela, ninguém reza na minha família. Você reza. Então dobre seu joelho e ofereça pela salvação do seu marido alcoólatra, pela sua esposa, pelos seus filhos. Deus, Ele sabe, Ele elege. E quais são os critérios de Deus? Nós não conhecemos. Mas Ele escolheu você. A gente não conhece os critérios, mas a gente sabe, Rafaela, que esse é o mais feliz, né? Você falava e ficava assim, meu Deus, feliz quem dá o sim para Deus. Feliz quem se doa para uma obra de Deus.
Então, assim, como a gente vai lembrando dos servos, né? A gente traz os sentinelas, a vida do nosso pai fundador. Tenho certeza que ele é o mais feliz. Quanto mais você dá, mais feliz, mais preenchido. Né? Então, como eu preciso dar só o sim para Deus, porque ele faz tudo. Né? O Senhor, ele vai preparando tudo, ele vai mostrando, vai por aqui, não vai por aí. Então, feliz é aquele que escuta, dá o sim, né? E recebe toda a graça. Eu vejo assim, quanta misericórdia de Deus sobre nós, aquelas pessoas que conseguem, né, sair de uma vida de pecado, sair de um passado, né, sem razão, e vem para um mundo totalmente com razão. Né? A gente sabe a nossa razão aqui quem é agradar o Cristo. Então, assim, esses 2 e 3 é para transformar a sua vida, sim, é para transformar a vida da sua família, você viver coisas aqui que você nunca viveu antes, ouvir, né, cair no coração a palavra. Venha mesmo viver esses dias com a Cidade Santa. Ontem a live foi uma bênção. No início foi combate, mas faz parte da nossa vida. Amém. E nós trazíamos o evangelho das bem-aventuranças. E me tocou muito esse evangelho ontem. E eu queria que você que está aí na sua casa, no seu trabalho, abra suas mãos. Bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Senhor hoje começa esse programa dizendo para você, bem-aventurados quer dizer felizes. Se você ainda não alcançou essa felicidade, essa alegria, a fonte está em Jesus. É Ele a razão da nossa alegria. É Ele a nossa alegria. Deus está dizendo para você, a sua casa precisa de Jesus. Essa fonte inesgotável de alegria. Talvez você hoje comece esse programa dizendo, na minha casa só tem xingamento, divisão. E eu estou cansado. Eu estou cansado. O Senhor diz para você, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não tem nada a ver com um sorriso falso. Não tem nada a ver com aquilo que a gente externa para os outros. O ser bem-aventurado é algo muito mais profundo. É uma alegria que vem de Deus. E é essa alegria que o Senhor quer comunicar para você hoje. É essa alegria que o Senhor está dizendo, você será o canal da minha graça na sua casa. E é você, meu irmão, minha irmã, mesmo entre lágrimas, mesmo com o coração ferido, você foi eleito por Deus para comunicar essa bem-aventurança na sua casa. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados perseguidos. Bem-aventurados os mansos. Seja manso, meu irmão, minha irmã. Eu não consigo escutar calado. O Senhor vai te dar essa graça. Porque você é canal da graça de Deus. Essa é a promessa de Deus para a tua casa. Ele te elegeu. Começamos assim o programa hoje, dizendo para você que você é um eleito de Deus. Que você foi escolhido por Ele para levar a salvação até a sua casa. Olha que missão linda, Tati. Amém, Rafaela, me emocionei aqui. Eu louvo a Deus por Ele ter me escolhido. Por eu ter sido essa eleita na minha casa. Por estar aqui na Cidade Santa. A gente é tão nada, né? Tão pequeno, tão miserável. E o Senhor olha para nós e diz, é você. É assim que Ele faz com a gente. Você que serve ao Senhor, meu irmão. Se alegre. Bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. O Senhor colocou os olhos sobre você. Ele te elegeu. Ele te capacita. Ele te pede, vai por aqui. Ele prepara, Ele faz. Ele garante. Então eu louvo a Deus por essa palavra.
Né? Já agradeço a Deus, você também, onde você estiver. Você está sendo um sacrifício para a sua família? Amém. Na sua comunidade, louvado seja Deus. Então, a gente já começa assim, né? Louvando e agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor. Bom dia, hoje vocês estão falando diretamente para mim. Sou a caçula e Deus me escolheu para carregar todos os problemas dos outros. Amém. Deus te elegeu, minha irmã. E às vezes a gente se pergunta, a gente fica se debatendo, por que só eu rezo na minha casa? Por que tudo é comigo? Temos tantos irmãos, mas só cai sobre mim. A partir de hoje você não vai dizer mais isso, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui e faz da minha vida o que o Senhor quiser. Usa da minha vida como o Senhor quiser. Porque é Ele que te dá forças. Sempre tem aquele que abre nos caminhos, que vai arrastando a casa toda, levando. Começa com você rezando. Daqui a pouco é seu marido, seus filhos, seus pais. Mas Deus sempre seleciona, no meio de muitos, aquele que vai ser o sinal na sua casa. Perfeito isso. Perfeito. E ela diz ali, Rafael, quanto vida eu tiver, carregarei com muita fé e amor. Carregue a sua cruz, minha irmã, carregue a sua cruz, meu irmão, exatamente dessa forma, com muita fé e amor. Amém. Vamos com as nossas orações, a gente nem começou as nossas orações, mas já estamos em oração, bem verdade. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. Passa à frente, mãe, desse dia. Nós te entregamos a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde. Você que está aí nos hospitais esperando o exame, passa à frente, Nossa Senhora.
Patrício. Abra suas mãos. Essa oração de poder, de revestimento. Sempre comece o seu dia entregando. Senhor, eu te entrego. Levanta-se, Senhor, hoje. Eu não sei com quem vou estar, onde vou estar, o Senhor já sabe. Mas vai livrando. Vai passando à frente. Vai me guardando. Vai falando isso hoje, nesse dia 24. Nós precisamos cada vez mais estar vigilantes em oração. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com o nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Deus está derramando a força dele em você nesse momento. Você que acordou enfraquecido, você que está dizendo, eu não vou nem trabalhar. O Senhor derrama nesse momento sobre você toda a força que você precisa para enfrentar todas as adversidades, o dia a dia, que nem é fácil. Às vezes a gente pensa que é uma tribulação grande, mas é o dia a dia, é o trabalho, são as situações da família. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Dai-nos fé, Jesus. Nós estamos em oração. Abra suas mãos aí na sua casa, no seu trabalho. Eu preciso de fé, Senhor. Aquilo que meus olhos não conseguem enxergar, Senhor, mas eu consigo ver e já contemplar pelos olhos da fé, Senhor. Derrama uma porção nova. Eu preciso cada dia mais. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia. Que consolo poder escutar isso de manhã. Deus me guia. Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Sua grandeza que me apoia. Sua sabedoria que me guia. Seu olho que me cuida. Seu ouvido que me escuta. Sua palavra que me fala. Sua mão que me defende. Seu caminho para segui-lo. Seu escudo para proteger-me. Sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Às vezes as pessoas chegam aqui e perguntam, me dê uma oração forte, eu estou enfrentando investidas na minha vida. Eucaristia. Participe da Eucaristia todos os dias. E eu quero dizer para você, pessoas que precisam fazer esse propósito. Você que está se sentindo enfraquecido, que está sofrendo tentações no seu matrimônio, até no seu trabalho. Eucaristia diária, se possível. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males. Contra todos e cruéis e infames poderes que desejam mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria,
contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Deus está contigo. Se você sofreu alguma ameaça de bruxaria, de feitiçaria, você está sem dormir, lembre-se que o Deus que te acompanha é um Deus todo-poderoso. Que isso seja suficiente para você hoje. Cristo que me protege contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Júnior Moreno? Irmã, nós rezamos a nossa oração da Couraça de São Patrício, sempre em busca da nossa proteção física e espiritual. E Deus tem os seus instrumentos, também da mesma forma, espirituais e físicos, para nos proteger. E hoje, dia 24 de julho, uma dessas bênçãos que Deus usa para nos proteger são os bombeiros. Hoje é dia do bombeiro. São pessoas que dedicam a sua vida a salvar o próximo, acima da sua própria vida. Quantas vidas de profissionais do fogo, vamos assim dizer, já foram perdidas em busca de salvar a outras pessoas, sejam em situações realmente de incêndio, sejam em situações de mar, sejam em situações de acidentes. São profissionais dedicados à proteção e são capazes de dar a própria vida para salvar a quem está em perigo. Então, já que a gente reza tanto aqui pedindo proteção, que Deus continue protegendo esses profissionais também, que aqui na terra, entre nós, fazem esse brilhante trabalho, que é o de salvar vidas. Fica aqui a minha homenagem a esses protetores aqui na terra que a gente tem, desses profissionais dedicados que dedicam o seu tempo e a sua vida a ajudar a quem mais precisa. Parabéns a todos os profissionais bombeiros. Amém, parabéns. Parabéns aos bombeiros, que profissão linda, que se coloca em risco pela salvação do outro. E isso é o que Deus convida a todos nós a sermos, sacrifício pelo outro. É como o Júnior Moreno falava, quantas vidas já foram ceifadas pelo outro, para livrar o outro. E eu quero dizer para você hoje, nesse 24, que você também é convidado. Nós falávamos logo no início de eleição. Você também é convidado a ser sacrifício, a se oferecer. Hoje em dia, quando você fala, não, você vai ter que se sacrificar, é um escândalo para o mundo. Porque eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim. Sempre a minha parte primeiro. E Deus hoje, Ele desconcerta tudo isso na nossa mente. Ele está dizendo, você quer ser hóstia viva na sua casa? Quantas pessoas chegam aqui, Tati, e pedem oração para maridos, para esposas, filhos, pais e mães. Pedem nossas orações, nós rezamos sim. Mas agora, vou fazer a virada. Deus está pedindo para você ser sacrifício. E ser sacrifício muitas vezes, meu irmão, minha irmã, é quando estiver no calor da discussão, silenciar.
Peça essa graça hoje. Dá-me a graça do silêncio, Senhor. Que eu tenho estragado muitas vezes a minha família, o meu matrimônio por conta das minhas palavras. Já estamos em oração. Vai pedindo essa graça. Ô Senhor Jesus, às vezes eu tomo decisões sem rezar. Dá-me a graça da oração, Jesus. Dá-me a graça de poder oferecer ao Senhor um rosário todos os dias. Às vezes, Senhor, eu penso em mim primeiro, não olho que meu marido que está do meu lado está infeliz. Às vezes a gente olha, cometeu adultério. É fácil a gente taxar as pessoas de adúltero, traiu. Mas antes, existia um coração infeliz e ferido. Esposas, maridos, filhos, olhem para o outro, mas não com um olhar humano. Dá-me a graça, Senhor, de enxergar as pessoas que estão ao meu lado. Dá-me a graça de perceber o que é que passa no coração de cada pessoa que está aí do meu lado. Olha como o Senhor está movendo hoje essa oração. Eu quero sim, Jesus, ser sinal na minha casa, mas dá-me discernimento. Você falando, Rafaela, ficava tão forte no meu coração, assim, o amor, ele desconcerta tudo. O amor, ele desconcerta a razão, o que eu penso, o que eu quero. O amor simplesmente ama, simplesmente se dá, simplesmente vai. Né? Júnior trazia os bombeiros, com certeza. Profissionais que amam a profissão se dá. Né? Os médicos que amam a sua profissão se dá. Os enfermeiros, né? Hoje, né, mais propriamente os bombeiros. Você que ama uma obra de Deus, você se dá. Você que é chamado para ir para terras mais distantes, talvez até em outro país, né? Para evangelizar, você ali só vai amar. Dentro da sua casa. Rafaela trazia aí, o esposo às vezes está infeliz do seu lado. O filho está infeliz dentro do quarto. Como eu preciso sair de mim para enxergar o outro. Se eu ficar em mim, eu nunca vou conseguir ver o outro. Então o amor, ele não está preocupado em si. Aí a gente olha para Jesus, né? A gente olha para a cruz. Né? Ele não se preocupou com ele se preocupou em se dar. Né? Em dar tudo. E como eu preciso também me dar inteiramente. Né? Dentro da minha casa, eu vou agora para mim, para o meu esposo, para minha filha. Eu preciso me dar inteiramente. Eu preciso me sacrificar. Né? Todos os dias, na minha comunidade. Faça essa reflexão também. Onde eu preciso hoje, Senhor, me dar inteiramente. Sair de mim para amar. Às vezes é uma dificuldade para perdoar. E fica com aquela raiva, com aquela mágoa, a vida toda se machucando, se ferindo, podendo fazer o contrário. Senhor, me dê a graça de amar. Né? Esse fraco, essa fraca. Né? Eu também sou, nós somos. E se Deus te dá essa clareza hoje, vai além. Né? Vai além, porque só amando a gente consegue ir além. Só amando a gente faz a vontade de Deus. Um marido alcoólatra, Tati. Sim. É porque é sem vergonha. Porque é alcoólatra, não pensa na família. Vamos mais além. Tem uma raiz de infelicidade, uma ferida nesse coração. E você que está do lado, talvez não tenha percebido. Talvez tenha uma história marcada por rejeição. Por que a Cidade Santa é tão procurada, meus irmãos? Aqui nós só rezamos, não tem ninguém aqui, nenhum super-herói, não. Aqui só tem oração. Mas quando as pessoas chegam aqui, a terça-feira está sendo uma bênção, por quê? Porque nós oramos. E na oração nós pedimos a Jesus, Senhor, mostra-nos, dai-nos a graça de compreender aqueles que chegam aqui, de conhecer a palavra certa, Jesus. Tira do nosso coração todo julgamento. Muitos julgamentos nas famílias. Quando o julgamento sair e entrar o amor, você vai ver a paz reinar na sua casa. Amém. Quando o amor tomar conta da sua família, você vai ver com seus olhos a transformação de Deus na sua casa. Peça essa graça. Não espere do seu marido nem dos seus filhos, não. Da sua esposa. Comece a partir de você.
Hoje o Senhor está falando para você. Você que foi escolhido. Você que foi escolhida para ser esse canal da graça. E como isso é real. Como isso é real. Ah, tem muito xingamento. Pare de xingar você. Comece a rezar. Quando na sua família começam as brigas, silencie e reze. O amor, ele constrange. A alma que reza deixa no lugar onde está uma marca de Deus. Ela traz a presença de Deus para aquele lugar. É o que Deus está colocando no meu coração. Traz o perfume de Deus para sua casa por meio da oração. Ainda tem muito de mundo, mas traz a presença de Deus. Olha, eu não rezo na minha casa. Comece a rezar. Comece a pedir a presença da Virgem Maria. Mãe, habita a minha casa. Olha, o Senhor está te dando todas as saídas hoje. Amém. As respostas práticas para você hoje. Ah, porque eu não sei mais o que fazer, sabe? A resposta é oração. Tem gente que diz assim, né? Eu não consigo silenciar. Pronto, se é esse o seu sacrifício, meu irmão, minha irmã, você vai pedir essa graça a Jesus. Dá minha graça, Senhor, de silenciar. Eu tenho certeza que esse silêncio vai valer mais do que 1000 palavras. Deus vai agir no seu silêncio. Na sua casa, no seu trabalho, seja onde for. Deus, ele já está agindo. Né? Então, porque ele está agindo primeiro em você, vai agindo primeiro em nós. Então, não se preocupe não, quando você não hoje eu não vou murmurar, hoje eu não vou, né, não vou falar, vou silenciar. Deus vai fazer no seu lugar. Júnior Moreno, é uma coisa tão real. Hoje a gente percebe nas famílias essa estranheza, essa falta de conhecimento. Às vezes você passa 20, 30 anos, 40 anos sem conhecer a pessoa que está aí do seu lado. Verdade. Isso é real. Os filhos, porque aquele adolescente de 13 anos, 14 anos, se matou. Aí o pai disse, foi de uma hora para outra. Não foi não. Isso aí já está sendo alimentado, já tem um tempo. Pai, mãe, filhos, olhem uns para os outros com o olhar de Deus. Júnior, isso é muito real. Quando a gente acha que sempre está fazendo o nosso melhor, né? Que as coisas são daquele jeito mesmo. E quando coisas acontecem, quando a gente não está vendo. Quem é que nunca mudou o comportamento para conseguir um emprego? Quando conheceu alguém, mudou o comportamento para parecer uma pessoa mais bem-humorada, mais educada. E aí a gente vai moldando as nossas características reais ao ambiente, às situações. E às vezes a gente vive tanto naquela situação que a gente vai vivendo uma vida dupla. Para agradar, para ser agradável, para ser aceito, para ser aceita em determinadas comunidades ou determinados grupos, a gente vai mudando. Só que a nossa natureza nem sempre é aquela. E aí, em determinado momento, a gente pode cansar de ser aquela pessoa que a gente finge ser. E aí onde mora essa questão do passou tanto tempo e agora que descobriu certas coisas. Porque no íntimo aquela pessoa não havia se transformado naquela outra pessoa que ela demonstrava mais. Ela fingia ser alguém para ser aceito, para ser... para que as pessoas fizessem parte, né, de uma situação, de um grupo, de uma sociedade. Mas o seu real não era aquele. Quando a pessoa se cansa e não dá para manter uma máscara, por isso que a gente fala, né, a máscara caiu. Porque não dá para atuar por tanto tempo. E por isso tem muita gente que às vezes fica na depressão, porque está vivendo uma vida que aperta o coração para agradar, às vezes até a própria família, que quer que você siga uma determinada profissão, que quer que você se relacione com um determinado tipo de pessoas, e aquilo não vem do seu íntimo, ou você não aceita aquela nova realidade como sendo sua. E aí vem essas descobertas, quando você se cansa de estar fingindo uma pessoa que você não é. E aí vem essas
descobertas que acontecem na vida. Se você quer mudar, mude de coração. Não adianta você mudar para agradar. Não adianta você mudar para ser aceito. Não adianta você mudar por medo, que é outra situação que faz com que as pessoas mudem ou aparentem ter mudado. O medo. Esposa com medo do marido, marido com medo de não sei quem, as pessoas, o empregado com medo do patrão e assim por diante. As pessoas também se transformam ou fingem ser outras pessoas por medo. Verdade, E a gente precisa pedir a Deus, né, que se for para haver uma mudança, que seja real, que seja de verdade, que não seja um fingimento, ou que a gente tenha de fato a coragem para encarar quem de fato a gente é e dizer não, e parar de balançar a cabeça e ficar dizendo sim para situações que não nos agradam. Eu já participei de grupo de pessoas que faziam coisas erradas assim, eu estava participando dali para estar incluso em alguma coisa, participar de alguma coisa, até que eu me dei conta que aquilo me fazia um mal imenso, né? De atitudes, pensamentos de pessoas que não tinha nada a ver com o que eu queria, mas eu queria participar de alguma coisa, estar envolvido em algo, mesmo que não fosse uma coisa certa, até o ponto que você percebe, eu não tenho que estar aqui. E aí, por medo, às vezes a gente continua naquela situação. Medo de estar sozinho, de não ser aceito em outro lugar. Então, que Deus hoje nos dê o discernimento e a coragem de agir, que se for para não estar aqui, Senhor, me tira, não deixa passar do ponto para que eu possa chegar em uma situação que me traga só sofrimento ou sofrimento para outras pessoas. E agir na verdade. Porque Deus age na verdade. Talvez você não seja esse príncipe encantado, nem a princesa do conto de fadas, mas uma pessoa real, cheia de defeitos. E Deus age quando a gente reconhece a nossa miséria. Na verdade. Senhor, eu sou essa miséria. Você olha que programa diferente hoje. Está dizendo, não preciso de máscara, Senhor. Ninguém usa máscaras diante de Deus. Porque Deus, Ele sonda o mais profundo do nosso coração. Então, quando a gente age com verdade com o outro, Deus age em nós. E aquilo que precisa ser transformado, Ele transforma. Quando encontra em nós um coração aberto. Amém. 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 Deus abençoe, Everton. Olha que lindo. Bom dia, minhas irmãs da Cidade Santa. 15 minutos de programa impactantes. Muitas lágrimas de alegria. Esse programa que transforma e direciona vidas. Um abraço de seu irmão de oração, Everton Cajado. Eu quero fazer o meu envelope agora para a honra e glória de Deus. Que Deus te fortaleça cada vez mais. Lembre-se, o Senhor está contigo. Não tenha medo, Ele te elegeu. Se Ele te elegeu, só diga, eis-me aqui, Senhor. Vamos com o evangelho de hoje, que rendeu esse programa. É o evangelho de São Mateus, Tati, capítulo 13. Do 10º ao 17º. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Olha que nós falamos sobre eleição. Às vezes a gente acha que aquele marido está compreendendo a palavra, ele não está compreendendo. Que aquele filho está entendendo tudo o que você está dizendo. Olha o que Deus está falando por meio da palavra hoje. Os discípulos aproximaram-se e disseram: por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus disse a ele: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Tem pessoas, Tati, que uma palavra na missa compreendeu a vida inteira. Amém, é verdade. Compreendeu tudo. Foi suficiente. Mas outras entra e sai. Não entendi nada da palavra. Não entendi nada da pregação. É mistério, é eleição de Deus. Claro que Deus quer que todos compreendam. Mas a alguns, Ele revela os mistérios do reino. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem.
cada dia mais. Peça a graça, Senhor. Faz, Senhor, eu crescer em sabedoria, no conhecimento desses mistérios de Deus, na alegria do Evangelho, do me gastar cada vez mais. Não se importe, porque aqueles que não têm, será tirado até o que acha que tem. Mas aqueles que têm, o Senhor vai duplicar, vai triplicar, vai dar cada vez mais em abundância. Deus está falando em graças, meus irmãos. Não está falando em bens materiais, Deus está falando em bens eternos. Em bens eternos. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Quantas pessoas insensíveis, duras. Como diz Nossa Senhora Rosa Mística, a Pierina, corações gélidos, corações duros. A palavra, ela vem com toda a força porque é viva, porque é o próprio Deus. Mas alguns entram e saem da Santa Missa sem nada levar consigo, sem compreender, sem um propósito de vida. Mas existem aqueles que saem da missa com cestos cheios de graças, com as graças multiplicando para ele e para sua casa. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Olha que palavra, que bênção. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E será que eu já vejo? Ficava essa pergunta ao meu coração. Será que eu já tenho? Se eu disse que quem tem, será dado mais. Mas aquele que pensa ter, né, será tirado até o que tem, o que pensava ter. E eu pedi assim: Senhor, envia o teu Espírito Santo para cada um de nós, que você deseje ter, meu irmão, que você deseje enxergar, que a gente deseje enxergar todos os dias, escutar a palavra de Deus. É uma eleição. O Espírito Santo de Deus, ele sopra onde quer. E a gente pode com humildade dizer: Senhor, eu ainda não enxergo, eu não tenho, eu não compreendo, mas envia o teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso hoje, eu preciso de uma direção, eu preciso escutar a tua palavra, Senhor. Quantas pessoas perdidas, Rafael, que hoje precisa dizer: Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo, eu quero enxergar, eu quero ouvir, eu quero compreender, Senhor. Eu ainda não tenho, eu não faço, eu não escuto, eu não compreendo. Mas se você deseja, meu irmão, peça com humildade hoje: Espírito Santo, vem sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu preciso te escutar, Jesus. Eu necessito de conversão, eu necessito mudar a minha vida. Quantas pessoas hoje dizendo: esse programa foi para mim, esse programa está mudando a minha vida. E agora nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Eu já reconheço a miséria que sou, agora eu preciso pedir, Jesus, que o teu Espírito Santo me mova a partir de hoje. Não o meu querer, não a minha vontade, mas ao escutar a tua palavra, essa palavra mude dentro de mim, Jesus, aquilo que precisa se transformar. Você que precisa de cura, o Senhor está dizendo no Evangelho de São Mateus hoje. Ela começa pela escuta. Amém. Ela começa no ver aquilo que Deus quer que você veja. A cura primeira que você precisa passar hoje é a dos seus ouvidos, é a dos seus olhos, do seu coração.
Assim o Senhor diz, para que se convertam e eu os cure. Amém. E eu os cure. Então eu quero pedir a Jesus, né, diferente esse programa. Senhor, tira toda a trave dos olhos. Tudo aquilo que tem impedido os teus filhos de poder ouvir a tua palavra. Peça hoje essa graça assim, ao nosso Senhor, que Ele vai derramar sobre a sua vida. Amém? E parabéns hoje. Cadê os aniversariantes? Olha, só tem 2 aniversariantes aqui hoje. 3. Anderson Luiz da Costa, 48 anos, lá no Cabula 6. E Cristiano Farias e Cristina Farias, 37 anos, em Ilha da Maré. Gêmeos, né? Ilha de Maré. Certamente. Certamente. Cristiano e Cristina. 37 anos. Tem mais alguém, Moreno? Tem também, celebramos a idade de Maria Helena Conceição, completando 60 anos hoje em Vera Cruz, na ilha. Fabrício Bispo da Silva, de Monte Gordo, também celebra idade nova hoje. Que Deus abençoe todos os aniversariantes. Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. Pela promessa de São José eu não posso comer não, mas é bolo de banana hoje, hein? Pela promessa de São José. Esse é demais. São José te proibiu de comer bolo, foi, Júnior? É a promessa de São José, né? De fazer um compromisso, tira uma fruta no sorteio, passar um ano sem comer aquela fruta ali para alcançar uma bênção. Glória a Deus. Maravilha, gostei. Amém. Que Deus abençoe você. Júnior Moreno, um dia abençoado para você, que Nossa Senhora te guarde, te livre de todo mal. Amém. Te dê um dia assim cheio das graças do Senhor. E para você que está nos participando conosco do programa, que presente hoje esse programa para nós também. Com certeza. Com certeza. Que o Senhor te abençoe e te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.